Bom, então nós estamos discutindo, né, a questão da eletrodinâmica. Nós estamos querendo estudar modelos eletrodinâmicos, né, aqueles que são menos usuais, que em geral não constam dos livros ainda, porque são eletrodinâmicas ligadas a questões de desenvolvimento, novos materiais, às vezes questões ligadas a medidas em astrofísica, fotônica de galáxias. Então a gente tem que estudar algumas variantes do eletromagnetismo que levem em conta fenômenos que o eletromagnetismo de Maxwell não leva. Eu já expliquei nas aulas anteriores que o eletromagnetismo de Maxwell é bastante amplo, mas tem as suas limitações. Então a gente vai, o eletromagnetismo tradicional, ele funciona bem até chegando na escala molecular e depois funciona bem também até uma escala astronômica, mas não uma escala cosmológica nem uma escala astrofísica. Quando a gente tem, por exemplo, estruturas, né, astrofísicas como magnetários, estrelas de nêutron, buracos negros, os campos são muito intensos e aí a gente já tem que fazer mudanças nas equações de Maxwell. Então, estou só querendo trabalhar um pouco isso e a gente selecionou algumas eletrodinâmicas mais atuais para poder desenvolver. Na verdade, né, eu tenho coletado assim, nós estamos com quase 50 teorias eletromagnéticas circulando, né, vários modelos, todos partindo de Maxwell. A gente tem Maxwell, né, mais extensões, né, que a gente conta quase na ordem de 50 extensões do eletromagnetismo. Extensões de várias naturezas, né, extensões às vezes ligadas a aspectos de gravitação quântica, como influencia, como esses aspectos influenciam nas equações de Maxwell, questões ligadas a novos materiais, questões ligadas a campos elétricos e magnéticos muito intensos. Então, as equações do eletromagnetismo, que é chamada eletrodinâmica clássica, ela precisa sofrer modificações, precisa sofrer extensões para poder atender a uma série de fenômenos novos e de efeitos novos também que vêm sendo estudados e investigados. Bom, então a gente tinha falado, a nossa primeira abordagem vai tentar estudar o eletromagnetismo em baixa dimensionalidade. Vocês não receberam, mas eu mandei para a lista do curso esse artigo aqui, que é Two Dimensional Atomic Crystals. Então é um artigo que escrito por tem alguns autores aqui, mas dentro deles tem 2 prêmios Nobel, o Gay e o Novoselov, que são os descobridores do grafeno. E o grafeno é um material bidimensional. Então esse trabalho aqui é interessante porque eles tentam mostrar como o mesmo material, de acordo com a dimensão, ele pode mudar completamente as suas propriedades. Um dado material, um dado composto químico, se ele for produzido em forma volumétrica, se ele for produzido em forma superficial, ou se ele for produzido em forma linear, ou se ele for produzido em forma pontual, quer dizer, o mesmo material, né? Se ele tem 0 dimensões, 1 dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões, as propriedades físicas, sobretudo as propriedades eletromagnéticas, podem ser drasticamente diferentes. Então não é só o aspecto químico, a própria dimensionalidade do material é muito decisiva para muitas propriedades físicas. Então a gente falou na aula passada, a gente passou um certo tempo trabalhando aspectos de um cálculo, né, de uma análise em dimensões mais baixas, o cálculo vetorial em dimensões mais baixas. Então eu já vou retomar aquela discussão para a gente começar a formular uma teoria eletromagnética. Então vamos fazer o seguinte, o protótipo, quer dizer, o paradigma que a gente segue para descrever o eletromagnetismo, o paradigma do eletromagnetismo, o paradigma da eletrodinâmica é ter um campo elétrico e um campo magnético. Vamos colocar esse paradigma em 3 dimensões espaciais. Quer dizer, quando eu colocar assim sempre 1 mais 3, D, significa que eu estou falando de uma dimensão de tempo, é um tempo, e 3 dimensões espaciais. Então, nós temos uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais. Então, o nosso mundo, né, um mundo macroscópico que nós ocupamos, uma dimensão de tempo e 3 dimensões de espaço. Depois, claro, na relatividade, a gente passa a falar do espaço-tempo, mas por enquanto não fala tempo e espaço.
Então, na eletrodinâmica de Maxwell, o paradigma da eletrodinâmica, né, vamos dizer, é Maxwell, com seus campos elétrico e magnético. E o campo elétrico, a gente tem, ele é derivado de um potencial, campo potencial, potencial elétrico ou potencial escalar, e aqui eu estou escrevendo, DDT é derivada temporal, derivada em relação ao tempo do potencial vetor A. E o campo magnético é dado pelo rotacional desse A. Então, o que é fundamental no processo eletromagnético é a existência desses dois potenciais. Eu tenho um potencial de natureza elétrica e um potencial vetor de natureza magnética, e esses dois potenciais, eles definem aquilo que nos dão as equações de Maxwell, que são os campos elétrico e magnético. Deixa eu colocar aqui. Então, nós temos a primeira equação de Maxwell em forma diferencial, que é a equação de Gauss do campo elétrico, e a densidade de cargas sobre a permissividade elétrica do meio, nesse caso aqui o lado. Depois de botar aqui essa equação, é a equação do rotacional do campo elétrico, que é chamada equação, isso aqui é Gauss, né? Gauss, equação de Gauss elétrica. Essa aqui é Faraday-Lenz. Depois nós temos o Gauss magnético. Equação de Gauss magnética. E depois a gente vai amperar mais. Essas equações estão no lado, né? Bom, essas duas equações aqui são as chamadas equações homogêneas sem fonte, onde não aparecem nem as cargas, né, que nós chamamos de densidade de carga, e aqui a gente tem a densidade de corrente. Então aqui a gente tem cargas e aqui a gente tem corrente. Essas duas equações, elas são decorrência imediata dessas definições. Se eu tirar o rotacional do campo elétrico, eu vou ter o rotacional do gradiente, que é zero. E vou ter aqui o rotacional de A, que é B. Então, o rotacional de E, ele sai automaticamente menos dB daqui. A equação de Faraday-Lenz, ela sai naturalmente da expressão do campo elétrico em termos dos potenciais. E a equação do campo magnético, Gauss magnética, ela sai. Divergência de B é igual a divergência do rotacional. Divergência do rotacional, zero. Então, divergência de B é igual a zero. Então, nós temos aqui essas duas equações, elas são chamadas de identidades. E, na verdade, elas são uma consequência imediata dessas duas definições. Essas aqui não. Essas aqui, eu preciso conhecer as fontes externas para poder determinar o campo E e o campo B. Essas duas equações aqui simplesmente são consequência dessa expressão dos campos em termos potenciais. Então, isso é o que acontece com o Marx. Eu já expliquei nas aulas anteriores, né, que eu falei para o pessoal, quem quisesse fazer dar uma olhadinha, fazer um estudo matemático, né, que aqui a gente usa certas hipóteses matemáticas que são delicadas, né, que é, por exemplo, quando eu tiro o rotacional do campo elétrico, eu tenho aqui duas questões delicadas. Primeiro, eu vou ter menos o rotacional do gradiente. E depois nós vamos ter menos o rotacional da derivada temporal quadrada. Então, aqui tem duas questões matemáticas delicadas, que a gente geralmente passa por cima. A primeira é que o rotacional do gradiente é x. O rotacional do gradiente é zero. A gente está dizendo o rotacional do gradiente de φ. A gente geralmente, nos próprios cursos de cálculo, a gente adota essa postura de que o rotacional do gradiente é zero. Mas o que é o rotacional do gradiente? O rotacional é um vetor. Então, o rotacional do gradiente tem essa expressão aqui.
Componente I do rotacional, o epsilon IJK, derivada em relação à coordenada XJ, da componente K do gradiente. Isso aqui é a expressão do rotacional. Agora, a componente K do gradiente, derivada K. O que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho duas derivadas. E aqui eu tenho esse tensor aqui, é o tensor chamado, que a gente explicou aqui nas aulas, é o chamado tensor de Levi-Tillman. Ele é antissimétrico em JK. Então, essa expressão aqui está me dizendo o seguinte: epsilon I JK, derivada J, derivada K. Esses índices aqui são saturados. A gente já explicou isso aqui. Estou somando J de 1 a 3 e estou somando K de 1 a 3. Então, nada me impede de, nessa expressão matemática, eu renomear as letras. Chamar o J de K e o K de J. Esse J aqui vira K e esse K aqui vira J. Não tem nenhuma operação estranha. Simplesmente chamei. O que era J eu chamei K e o que era K eu chamei J. Bom, agora, esse tensor aqui é antissimétrico. Se eu trocar J com K, ele troca de sinal. Então eu posso chegar aqui e dizer menos F de JK. E isso aqui, DJ de K, vamos dizer assim, dk. DJ eu vou deixar como K. Em geral, se nós supusermos que derivar em relação a x e depois derivar em relação a y é a mesma coisa que eu derivar primeiro em relação a y, derivar depois em relação a x, quando é que eu posso trocar a ordem de duas derivações de uma função que depende de mais de uma variável? Então, vamos dizer, eu tenho uma função que depende de x e de y. Eu vou derivar primeiro em relação a y e depois derivar em relação a x. Ou vou fazer o contrário, vou primeiro derivar em relação a x e depois derivar em relação a y. Em geral, isso é possível, mas isso é possível só quando a função sobre a qual eu estou atuando, ela tem derivadas segundas contínuas. As derivadas segundas existem e são contínuas. Isso me permite a troca da ordem de diferenciação. Mas se as derivadas segundas existirem, mas não forem contínuas, isso deixa de ser verdade. Então aqui a gente faz essa hipótese. A gente supõe que derivar em relação a xk e derivar em relação a xj é a mesma coisa que eu derivar primeiro em relação a k e derivar depois em relação a j. Fazendo isso, a gente está mostrando que essa expressão é igual a menos ela. Se alfa é igual a menos ele próprio, né? Quer dizer, se alfa é igual a menos alfa, que alfa é zero. Então a gente comprova que o rotacional do gradiente é zero. Eu estou fazendo a hipótese de que eu posso trocar a ordem de duas derivadas. Né? Deixa eu mostrar mais claramente isso aqui para vocês. Então, isso é a prova mais formal. Vamos fazer uma prova mais prática, mais olhando o olho no olho. Vamos pegar o rotacional do gradiente de uma função. Então, vamos pegar quem é a componente x do rotacional. A componente x do rotacional é a derivada em relação a y da componente z do vetor menos a derivada em relação a z, vou colocar a derivada em relação a z da componente y do vetor. Certo? É como a gente calculou o rotacional. Depois, se eu quiser pegar o rotacional componente y, é a mesma coisa que a derivada em relação a z da componente x do gradiente menos a derivada em relação a x da componente z do gradiente. E depois, se eu quiser pegar a componente z do rotacional, ela é a derivada em relação a x do gradiente menos a derivada em relação a y do gradiente. Bom, então, isso é o rotacional do gradiente. Agora, quem é a componente z do gradiente? É a derivada z de φ. Então, aqui vai ficar a derivada z de φ. Quem é a componente y do gradiente? A derivada y de φ. Aqui vai ficar a derivada x e aqui vai ficar a derivada z de φ. Aqui vai ficar a derivada y de φ. E aqui vai ficar a derivada x de φ.
Vamos lá, tudo bem? Então isso é o rotacional do gradiente. Agora, derivar em relação a z, derivar em relação a y. Deriva em relação a z, depois deriva em relação a... Aqui eu derivo em relação a y, deriva em relação a z. Então, se essa função tiver derivadas segundas contínuas, essa operação dá o mesmo resultado que essa. Isso aqui é zero. A mesma coisa aqui. Deriva em relação a x, depois deriva em relação a z. Aqui eu faço o contrário. Eu derivo em relação a z, derivo em relação a x. Então, essa operação e essa operação são iguais se a derivada segunda da função são contínuas. E a mesma coisa aqui embaixo. Então, eu só provo que o rotacional do gradiente é zero quando a função tem derivadas segundas contínuas. Então, a questão é, isso é sempre verdade? Apesar que todos os campos da natureza eles têm essa propriedade? Então, a gente sabe que isso é restrito. Então, é importante a gente saber as restrições, né, matemáticas que a gente tem, então a gente faz certas operações em física. Então, nós estamos sempre, para poder garantir o que nós estamos falando aqui, para poder garantir que o rotacional do gradiente é zero, eu tenho que ter certeza que essas funções potencial, elas têm derivadas segundas contínuas. O que a gente supõe é que os campos mais interessantes, né, os campos mais comuns, eles satisfazem essas propriedades, eles não são funções matemáticas muito singulares, muito estranhas, são em geral funções que têm derivadas contínuas. Então, é muito razoável a gente supor que o rotacional do gradiente é zero, mas nem sempre é verdade. Quando nós introduzirmos daqui a pouco, na próxima aula, os monopolos magnéticos, a gente vai estar mudando essa equação. Quando o Dirac introduziu os monopolos magnéticos lá no trabalho dele, né, justamente ele estava fugindo de uma possibilidade que parecia óbvia, que era a divergência do rotacional ser zero. Normalmente a gente imagina a divergência de um rotacional é zero. Então, por isso que dá a divergência de B igual a zero. Mas se essa função aqui não tiver derivadas segundas contínuas, a divergência do rotacional deixa de ser zero. Então, quando isso aqui deixar de ser zero, é porque do lado direito vai estar aparecendo alguma coisa que é a divergência do campo magnético, ou seja, uma fonte de linhas abertas do campo magnético. Então, a gente vai ter a oportunidade de verificar a existência de monopolos magnéticos. Então, eu só estou colocando isso porque, às vezes, a gente aprende quase como mantra, né? Que rotacional do gradiente zero, divergência do rotacional zero. Isso é verdade em casos muito especiais. Então, quando Dirac, no trabalho dele, lá de 1931, ele averigua a possibilidade de existência de monopolos magnéticos, ele faz a previsão da existência de monopolos magnéticos, o que ele estava fazendo era estudando as propriedades de continuidade das funções ligadas aos potenciais eletromagnéticos. Então ele fala, se esse potencial aqui começar a apresentar uma propriedade de não mais ter derivadas segundas contínuas, o meu eletromagnetismo pode apresentar a existência de monopolos magnéticos. Então, é isso que eu estou chamando a atenção. Nesse primeiro momento agora, nós não estamos introduzindo monopolos magnéticos. Então, nós estamos supondo que o rotacional do gradiente é zero e que a divergência do rotacional é zero. Então, só estou colocando isso porque essa é a situação mais corriqueira, mais comum. Mas é importante a gente ter certeza de que a gente não pode ser inocente, dizer que estou fazendo uma coisa sem saber. Então, aqui, quando eu faço isso, eu sei o que eu estou fazendo. E quando eu digo que o rotacional do gradiente é zero, eu sei que eu estou excluindo uma série de possibilidades. Quando eu digo que a divergência do rotacional também é zero, eu estou excluindo uma situação física interessante. Eu estou excluindo da minha descrição a possibilidade de monopolos magnéticos. Então, é importante a gente ter consciência disso. Então, no momento, nós estamos excluindo essas possibilidades. Nós estamos, no momento, trabalhando com a função potencial, que é uma função do tempo e das coordenadas espaciais, e o vetor potencial magnético, que também é uma função do tempo e das coordenadas espaciais. Nós estamos trabalhando com essas funções aqui como sendo funções contínuas e com derivadas contínuas. Nós não estamos impondo a restrição de que a derivada segunda possa ter descontinuidade. Então, para nós, nesse momento, rotacional do gradiente zero
e a divergência do rotacional é zero. Mas isso nem sempre vai acontecer. Está acontecendo agora. Opa, tudo bem? Boa tarde aí, tudo bem? Então isso é o que nós estamos fazendo agora. Depois, claro, em física a gente geralmente faz assim, a gente começa a estudar uma situação mais simples e depois a gente vai refinando um pouquinho, vai começando a ver as outras possibilidades, vai começando a ver exceções à regra e vai ampliando assim, né, aquilo que é a abrangência da nossa teoria. Mas no momento inicial, a gente começar a ter ideias mais claras, a gente faz várias hipóteses simplificadoras para ver o que a gente ganha. E depois vai, será que com essas hipóteses simplificadoras, que fenômenos eu varro e que fenômenos eu não reproduzo? E aí a gente, agora eu não reproduzo isso, então vamos começar a trabalhar para poder incluir. Então a teoria ela vai crescendo até que ela ganha uma consistência, né? Então nós vamos começando pela hipótese da simplicidade, que é os potenciais φ e A serem funções contínuas, vamos dizer, infinitamente contínuas, funções C infinito, funções que são deriváveis, né, e contínuos a enésima derivada dessa função é uma função contínua. São funções contínuas, deriváveis e com derivadas contínuas. Essa é a nossa hipótese. Então, a gente constrói o paradigma do eletromagnetismo assim. Depois nós vamos começar a construir situações especiais. Então, o paradigma do eletromagnetismo é basicamente a existência de um potencial escalar e de um potencial magnético vetorial. E a gente vai manter isso em qualquer dimensão. Isso aqui muda. Isso aqui é típico de 4 dimensões. Mas, quando a gente vai falar agora de um mundo bidimensional, dimensão mais baixa, ou de um mundo unidimensional, a pergunta que a gente faz é o que vai acontecer com o campo elétrico, com o campo magnético, se eu mantiver essa hipótese de que o que é básico no eletromagnetismo não são os campos E e B, mas são os potenciais φ e A. Isso coloca a gente em confronto, né, em linha de colisão com o ensinamento da física básica. Em geral, o que a gente aprende lá na física 3, na física da graduação, é que os campos elétrico-magnéticos são importantes, porque eles estão ligados à força de Lorentz. Então a gente diz, então o nosso importante do eletromagnetismo são os campos A e B, porque se uma partícula é carregada, ela sofre uma força elétrica e se ela está com velocidade, ela recebe uma força magnética. Então, então os campos é que aparecem na equação da força. Então a força, ela é a função dos campos. Então os potenciais não são importantes. O que é importante para nós são os campos. Isso é o contrário. Na mecânica quântica, ninguém fala de campo elétrico-magnético. Na mecânica quântica, a gente só fala dos potenciais. Quem entra nas equações da mecânica quântica não são os campos A e B, são os potenciais. Quando a gente fala de teoria quântica de campos, etc., quem a gente está lembrando é os potenciais. Os campos só se tornam importantes, os campos só se tornam importantes na física mais clássica. Então, mas a física clássica é muito limitada, na física newtoniana. Então, os campos, só queria desconstruir, porque a gente é forçado a repetir essa máxima durante a graduação quase toda. Os campos são importantes, os potenciais, e geralmente quando a gente estuda as equações de Maxwell, quando a gente estuda eletromagnetismo, quando a gente estuda eletrostática, a gente ainda fala do potencial elétrico. A gente fala do potencial, da diferença de potencial, a gente está falando do φ. Mas à medida que a gente avança, a gente, quando fala de ondas eletromagnéticas, propagação das ondas eletromagnéticas, transversalidade, a gente se centra nos campos, né? Esquece isso aqui. Mas isso é que é importante. O campo é consequência. Quem sabe φ, sabe A, automaticamente sabe E e B. Então é isso que vai ser importante para nós. Numa teoria de gauge, por exemplo, que já ouviu falar das chamadas teorias de gauge, as teorias de Young Newton, que são fundamentais para descrever a física fundamental, a gente não fala dos campos A e B, a gente fala dos potenciais. Então é nisso que a gente vai se centrar. Então o nosso paradigma para construir eletrodinâmica em qualquer dimensão vai ser a partir dos potenciais. Então a nossa ideia é a seguinte: o que é fundamental para nós no processo eletromagnético, né, o fenômeno eletromagnético, tá assim, né? Professor, Pois não? queria fazer um comentário e uma pergunta. Sim.
comentário aí sobre isso já que você está falando, que nos livros geralmente, pelo menos na graduação, a gente vê que eles dizem que o que é importante, o que guarda a física são os campos eletromagnéticos, que os potenciais escalar e vetor seriam objetos auxiliares. São comentários. Se você está apresentando, vai na direção contrária desse raciocínio. A pergunta é nesse ponto que você chegou por outra vez. Você falou do monopólio, então, na verdade, para a divergência ser zero, pressupõe a continuidade dos potenciais. Suponho que, para aquela equação de Marx que eu falei, divergência de V igual a zero, eu pressupondo que os potenciais vetoriais do magnetismo têm derivadas segundas contínuas. Com isso, eu excluo a resistência de monopólios magnéticos. Quando Dirac, em 1931, quis compreender melhor o eletromagnetismo, a natureza do elétron, o que ele estava interessado era saber, dado que ele fez um estudo então, classificatório das possíveis singularidades matemáticas do campo eletromagnético. O título do trabalho dele, de 1931, é On the Quantized Singularities of the Electromagnetic Field. Então, é sobre as singularidades do campo eletromagnético quantizado. Ele não estava interessado, o título do trabalho não diz, existência de monopólios magnéticos, ele não fala isso. Porque o objetivo do estudo era compreender a natureza matemática dos potenciais. E aí, quando ele abre a possibilidade do potencial vetor A não ter derivadas segundas contínuas, a consequência imediata é a existência de um monopólio magnético. Então, você pode trabalhar com essa hipótese, mas então, quando você escreve divergência de V igual a zero, está implicado para você que a divergência do rotacional é zero. Portanto, o campo vetorial A, o potencial vetor A, tem derivadas segundas contínuas. Isso é muito excludente. Isso exclui para você a possibilidade de você ver monopólio magnético. Certo? Então, essa que é a questão. Então, eu quero colocar para vocês, porque a gente vai acostumar na graduação, depois que fica mais velho, tem que desconstruir uma série de coisas. Né? Eu não entendo porque eu não ensino a coisa direito de uma vez. Né? Ensina aquilo, a equação de Marx é aquilo, mas isso é uma situação limitada. O que está por trás das equações de Marx? Existe a física. O eletromagnetismo é uma física, mas a física ela tem uma estrutura matemática que a gente não pode negar. E Marx não era um físico, Marx era um físico matemático. Então Marx está muito interessado também no aspecto matemático da física. Então a gente tem que pensar que quando a gente escreve uma teoria física, a gente tem que ter, por mais físico que a gente seja ser, mais distante da matemática que a gente queira ser, a gente não pode ser tão distante, porque quanto mais você se distancia da matemática, mais você exclui possibilidades físicas. A gente começa a compreender, é importante a gente ter isso claro, porque às vezes no curso de graduação também a gente é muito educado a achar que a física é uma ciência eminentemente experimental. Falando isso e me submetendo a uma série de porradas que eu posso levar. A física é também uma ciência experimental, mas a física é uma ciência de especulações. Se você não fizer especulações, você não faz novas descobertas. Enrico Fermi, quando ele descobriu as interações fracas e fez o trabalho dele, o trabalho dele foi rejeitado pela maior revista da física, que é a Nature, dizendo que seu trabalho é meramente especulativo e está distante da realidade. No entanto, esse trabalho era a descoberta de uma nova interação, que é a interação fraca. Enrico Fermi se tornou um prêmio Nobel e o trabalho, não foi por esse trabalho, foi por um outro trabalho, mas assim, uma pessoa do calibre dele, ele foi taxado de especulador, de ter um trabalho especulativo. Agora, se ele não tivesse feito essa especulação, ele não teria, na época, descoberto a física de interações fracas. Então, é importante a gente, em física também, saber que é importante você ter atenção ao aspecto matemático, e claro, lá na frente, sempre a física também vai ter que passar por experimento. Por mais teórica que seja a tua proposta, uma certa hora você vai querer, a tua proposta vai ter que ser colocada à prova, ela vai ter que ser verificada experimentalmente, para ver se a coisa faz sentido ou não. Mas o que a gente não pode é negar, a priori, a importância da compreensão matemática, porque se você tem uma teoria física com uma matemática muito pobre, certamente você está perdendo muitas ideias da física. Se Einstein, por exemplo, não colocasse a geometria diferencial, como é que ele ia fazer a relatividade geral? Como é que ele ia chegar aos buracos negros? Como é que ele ia chegar às ondas de gravidade? Tudo isso que ele fez com 100 anos de antecedência.
A onda de gravidade é de 1916, só foi descoberta agora em 2016. O buraco negro é de 1916, só foi descoberto, só foi fotografado agora em 2019. Então, são 103 anos que se passaram, porque ele fez a matemática apropriada para descrever o fenômeno gravitacional e relativístico. Se ele não tivesse trazido geometria diferencial, isso é muito viagem, isso é muito matemático para a física, bom, acabou, ele não ia ter descoberto, não ia ter chegado à previsão de buraco negro. Então, quando a gente distancia muito a matemática da física, a gente começa a perder previsões muito importantes, porque a maioria das coisas importantes do nosso tempo, elas foram previstas. Ninguém descobriu o buraco negro antes de prever, ninguém descobriu a onda de gravidade antes de prever, ninguém descobriu o bóson de Higgs por acaso. O bóson de Higgs já estava previsto há 48 anos e foi descoberto. Os neutrinos estavam previstos há 26 anos e foram descobertos. Então, as grandes descobertas da física da nossa era, elas são descobertas em cima de fenômenos, de aspectos teóricos que tinham sido previstos antes da experimentação. A experimentação ela vai justamente no sentido de confirmar ou não a teoria. Então, acho que é importante vocês, desde a graduação, mesmo que o curso vá contra a corrente disso, né, e a gente tem que seguir o curso para poder passar, vamos dizer assim, mas aí vocês não podem perder essa consciência de que não é assim que se faz física. Né? Você faz física experimental, claro, é importante a física experimental, mas não é negando a matemática. Hoje, se você vai no CERN, né, qualquer experimental do CERN conhece bem teoria, conhece bem matemática, eles são experimentais, estão lá nos aceleradores, nos detectores, mas eles conhecem bem as teorias. Você não pode mais... E também o teórico também tem que ter consciência dos experimentos, para ele poder saber que teorias ele pode fazer, o que ele pode prever, o que ele pode medir da sua teoria. Então, acabou um pouco aquela coisa, a física é uma ciência meramente experimental, não é verdade isso. Também não é uma ciência puramente matemática, não é verdade, mas é uma ciência em que a matemática tem que ser levada a sério, porque quanto mais matemática você tira do teu problema físico, mais informações físicas você perde. Né? Tem um aspecto filosófico aí que é importante a gente levar em conta. A natureza, ela tem uma estrutura muito matemática. Pitágoras não falou isso à toa, lá 3 séculos antes de Cristo. A natureza, ela é uma qualidade muito matemática. Então, com a matemática, a gente pode perceber muitos aspectos da natureza. Não é só com um detector, com um aparelho. Né? Com a própria matemática, você pode fazer inspeções sobre a natureza. Então, eu estou colocando isso, né? Que eu sei que é um momento de vocês em que a tendência é dizer, tudo tem que ser medido, nem tudo. Tudo tem que ser medido, mas não necessariamente agora. A gente sabe que onda gravitacional só foi medida 100 anos depois. E nem por isso as pessoas jogaram fora a teoria da relatividade geral. Né? Nem por isso a gente jogou fora o modelo padrão. O bóson de Higgs levou quase 50 anos para ser detectado, mas foi. Os neutrinos levaram 26 anos para serem detectados, mas foram. Os quarks foram previstos, mais tarde detectados. As correntes neutras foram previstas, mais tarde detectadas. Então, muitas das coisas que a gente tem, elas foram primeiro previstas. E como é que elas foram previstas? Se você faz previsão, não é porque você sonhou, nem porque você puxou um baseado. Você faz previsão porque você conhece matemática, porque você coloca a matemática correta dentro da física. E quando você coloca a matemática correta dentro da física, você é o que Dirac dizia, naquele trabalho que eu já passei para vocês de 1939. Quer dizer, quando você coloca a matemática correta dentro da física, você faz previsões sobre experimentos que nunca foram realizados. Isso é a grandeza da ciência. Você fazer previsões com muita antecipação. Quem que não gostaria de saber como vai morrer para poder evitar, não é? Então, se a gente consegue fazer previsões de grande alcance, o papel da ciência é esse. E ciência sem abstração não existe. Ciência é abstrair, até experimentalmente. O cara tem que abstrair para construir certos experimentos. Não é o cara vai pegar o martelo e o que está na mão dele, ele tem que abstrair para construir um experimento complexo. Esses experimentos com mecânica quântica, com informação quântica, são experimentos complexos, são experimentos que você tem que ter uma abstração para propor. Então, a ciência é exploração abstrata, é abstração ao nível máximo. Então, é importante vocês irem cortando esse caráter de ficar pensando, isso é muito matemático. Quanto mais matemático, melhor. Mais matemática melhor, e a matemática refina a intuição. Alguém nasceu com intuição para relatividade? Alguém nasceu imaginando que o tempo pode se dilatar e o espaço se contrair? Alguém nasceu com a intuição de que a natureza é não determinista, é probabilística, como a mecânica quântica diz?
Alguém nasceu com intuição sobre o que é o espinho do elétron? Claro que não, essas coisas são construções. São construções, então eu estou colocando isso para vocês. Atentos à matemática e atentos aos experimentos, mas entendendo que hoje em dia, antigamente, as descobertas eram feitas antes das teorias. Hoje, nós estamos vivendo uma era em que as teorias estão vindo muito na frente dos experimentos. Esses materiais, material de matéria condensada, material de isolante topológico, grafeno, todos esses materiais são materiais que foram previstos e depois foram construídos em laboratório. Então, a própria ciência experimental, a própria ciência aplicada, ela também está passando por esse novo crivo, por essa nova onda de que você primeiro pode fazer a teoria e depois fazer o experimento, tá certo? Professor, qual era a observação? Não, é uma continuação, porque como que, em relação a isso, que das derivadas segundo serem contínuas, aí a gente não teria mais o termo novo na divergência do campo magnético. Mas aí isso como é que ficaria no caso da liberdade de calibre, naquele momento da divergência igual a zero, para você fazer o rotacional do campo? Então está bem enrolado. Vou fazer o seguinte, você está com as coisas na cabeça, mas deixa eu colocar as coisas primeiro que eu vou chegar lá. Nós vamos chegar ao que você está falando. A tua pergunta está muito enrolada. Tá bom. Está embaralhado. Mas não está errado não, você está pensando. Você está pensando várias coisas, mas estão desconectadas. Então, descolimadas. Depois eu vou chegar exatamente na liberdade de calibre. O que eu estou chamando a atenção naquele momento é o seguinte: se quando o campo magnético é o rotacional do vetor potencial vetor magnético, estou chamando a atenção é o seguinte: tira a divergência de ambos os lados dessa equação. Que nós estamos fazendo essa operação matemática. Quando eu tiro a divergência do rotacional, normalmente a gente diz, isso aqui é zero. Então, a divergência de B é zero, então você não tem fonte de linhas abertas para o campo, você não tem divergência do campo magnético. O campo magnético não tem divergente, então ele não tem linhas abertas. Agora, quando você abre a possibilidade dessa função ter derivada segunda descontínua, a divergência do rotacional é diferente de zero. Então, você vai ganhar do lado, vai ser uma certa função f, que você vai interpretar como uma densidade. Como você fala assim, você interpreta isso aqui, o que? Isso aqui é densidade de carga elétrica. Isso aqui, então, vai ser uma densidade de carga magnética. Então, você coloca aqui como se existissem cargas magnéticas. Isso aqui é uma densidade de cargas magnéticas, certo? Essa aqui é a interpretação. Então, se você agora abrir mão da continuidade da derivada segunda do ar, então você pode ter uma divergência de B não zero, e aí você pode estar dando margem de você descrever o monopólio magnético. Tá certa a ideia? Tá certo? Tá claro o conceito? Então vamos lá. Então, para nós, o fenômeno eletromagnético, ele não parte dos campos E e B, ele parte dos potenciais φ e A. Então vamos supor que nós estejamos no mundo, como eu coloquei agora, uma dimensão de tempo e duas dimensões de espaço. Então as coordenadas do meu espaço e tempo são a coordenada temporal e as coordenadas espaciais, x e y. Então, o meu problema é um problema que se passa no plano. Meu mundo é planar. Estou no mundo onde tudo se passa no plano. É como se fosse uma folha de grafeno. O grafeno, esse trabalho que eu dei para vocês receberam esse trabalho, né? Eu mandei no e-mail a semana passada para vocês, né? Não sei se vocês leram, mas receberam, né? Esse trabalho aqui é um trabalho entre dois autores aqui, são 2 prêmios Nobel, que eles mostram cristais atômicos bidimensionais, ou seja, estruturas planares, sem a terceira dimensão. E aí que a primeira frase do artigo é justamente essa: a dimensionalidade é um dos parâmetros mais definitivos das propriedades de um material. Então, quer dizer, um material muda, o mesmo material pode ter propriedades diferentes se ele for cortado em planos, se ele for volumétrico, se ele for linear. Então, esse trabalho vale a pena vocês lerem, porque é um trabalho bem, apesar de ser, eu acho, de 2005, ele é de 2005, ele é um trabalho sempre atual. E quem está falando sobre isso são os próprios descobridores do grafeno, os caras que produziram grafeno em laboratório. E eles produziram porque eles estavam convictos da importância de você ter materiais planares. Então, material é monoatômico, você tem uma camada superficial, que é a camada de átomos de carbono, é isso que é o grafeno. Então, a pergunta é, numa física que desconhece
a dimensão Z, que desconhece a terceira dimensão, como ficaria o eletromagnetismo? Né? As equações de Maxwell, essas são verdadeiras, mas no nosso mundo tridimensional, no mundo que tem X, Y e Z. Agora, esse mundo não tem Z. O que vai acontecer? Então, vamos usar o paradigma de novo da eletrodinâmica. O paradigma da eletrodinâmica é que qualquer que seja a dimensão, eu vou partir do pressuposto de que o campo elétrico é menos o gradiente do φ, menos a derivada temporal do ar. E que o campo magnético, vamos tirar a flechinha, porque isso aqui vai depender, é o rotacional do ar. A questão que está em jogo, eu não sei se eu falei completamente, mas eu comecei a falar na aula passada, é que o rotacional é uma grandeza que depende da dimensão. No mundo tridimensional, no mundo que nós vivemos, o rotacional de um vetor é um vetor. Então, quando eu tiro o rotacional de um certo vetor, que tem 3 componentes, o meu rotacional tem 3 componentes. Tem a componente X, tem a componente Y e tem a componente Z. Então, o meu rotacional também se comporta como um vetor. O rotacional de um vetor é um vetor. Eu expliquei para vocês aquela história da semana passada. Se eu estou num espaço de dimensão D, nós definimos aquele símbolo de Levi-Tivita com D índices. I1 é um objeto que vai ter D índices. I1, I2 até ID. É um objeto com D índices. Todos os índices têm que ser diferentes. Então, por exemplo, em 3 dimensões, nós introduzimos o Levi-Tivita Epsilon I JK. Em 2 dimensões, eu até deixei exercício para vocês sobre isso. Introduzimos o Epsilon e J. Em 4 dimensões, seria o I Epsilon I JK L. Em 5 dimensões, teria que ter 5 I JK L. Então, o tensor de Levi-Tivita, ele é o tensor que marca a dimensionalidade. Ele tem sempre tantos índices quanto forem as dimensões do espaço. Bom, e como é que eu calculo o rotacional? O rotacional é sempre composto dessa forma. Eu pego o meu epsilon, que tem tantos índices, e faço sempre, pego o penúltimo índice, associo com a derivada, e o último índice associo com o vetor. Penúltimo índice associo com a derivada e o último índice associo com o vetor. Então, em 3 dimensões, nós temos epsilon e JK. O penúltimo índice eu associo com a derivada, e o último índice eu associo com o vetor. Então, me sobra um índice I. Me sobra um índice I que vale 1, 2, 3. Então, sobrou para mim as componentes do vetor. Então, o rotacional em 3 dimensões, ele é um vetor porque sobra esse índice. Se eu tiver em 4 dimensões, epsilon I, J, K, L, e for tirar o rotacional de um vetor, eu vou obedecer a mesma lei. O penúltimo índice pega a derivada, o último índice pega o vetor. Mas sobram 2 índices. Se sobram 2 índices, o rotacional em 4 dimensões deixa de ser um vetor, é uma matriz. Matriz é que tem 2 índices, linha por coluna. Então, no mundo de 4, quando eu estiver trabalhando no R4, ou no espaço euclidiano quadridimensional, ou no mundo de 4 dimensões espaciais, com 4 eixos espaciais, o rotacional deixa de ser um vetor. O rotacional de um vetor não é um vetor, é uma matriz. Agora, e se eu estou no mundo bidimensional? Se eu estou no mundo bidimensional, o epsilon que eu tenho à minha disposição tem 2 índices. O penúltimo índice vai para a derivada. E o último índice vai para o vetor. Sobrou algum índice? Não. Sobrou nada. Então, quem é que não tem índice nenhum? Um escalar. Uma grandeza escalar não tem índice. Ela é só um número. Então, o campo magnético no mundo bidimensional, ele deixa de ser um vetor. Ele perde a flechinha. E ele passa a ser um escalar. Ele não tem flecha. Então, o que é o rotacional? Então, quando a gente abre isso aqui, vocês já aprenderam, a gente já aprendeu a manipular isso aqui. Isso aqui é derivada x do AY menos a derivada y do AX. Só tem isso. Então, o rotacional só tem uma componente. Então, meu V é a derivada em relação à coordenada x da componente y menos a derivada em relação a y da componente x. Então, acabou. Isso é o meu V. Então, em 2 dimensões já temos uma grande novidade. O campo magnético deixa de ser um vetor e passa a ser uma grandeza escalar. O campo elétrico, não, ele vai continuando sempre sendo um vetor. Então, o campo magnético, ele vai sentindo, ele é muito suscetível à dimensão do próprio espaço. Em 2 dimensões,
no plano, no mundo planar, né? Nesse mundo planar, campo magnético é um escalar. No nosso mundo de 3 dimensões, né, nesse nosso mundo convencional, o nosso campo magnético ele é um vetor, ele sobra índice. Então o campo magnético ele vai acompanhando a dimensionalidade do espaço. Em 5 dimensões sobrariam 3 índices. Então o campo magnético é mais complicado ainda do que uma matriz. Então o campo magnético ele é a grandeza do eletromagnetismo que indica para você a dimensão em que você está. Sabendo a estrutura do campo magnético, você pode desenhar a dimensão do teu espaço. Por exemplo, se eu estiver num mundo de uma dimensão só, eu só tenho a coordenada do tempo e a coordenada espacial. Meu mundo não é mais um plano, é uma linha. Então, imagine que o nosso mundo é uma linha. E nós temos materiais multidimensionais, são chamados fluorenos, né? Também são fios de carbono, muito importantes. O que seria o eletromagnetismo? Então, eu tenho uma dimensão só tenho um espaço. Então, meu epsilon tem um índice só. E aí, como é que eu vou colocar a derivada e o outro? Não tem como casar. Eu tenho um índice para derivar, mas está faltando um índice. Então, não existe campo magnético. Então, no mundo unidimensional, nesse mundo aqui, nem tem campo magnético. Então, o campo magnético ele vai perdendo componente. Em 3 dimensões, ele é um vetor. Aí, em 2 dimensões, ele perde a flechinha. Depois, ele perde o próprio B. Está perdendo tudo, né? Então, à medida que eu vou diminuindo a dimensão, em 3 dimensões é isso, em 2 dimensões passa a ser isso, em 1 dimensão passa a ser nada. Então não tem magnetismo. Então no mundo planar, no mundo que é uma linha, no mundo unidimensional, a gente não tem campo magnético, só tem campo elétrico. Né? E aí a gente vai se perguntar, tem onda eletromagnética nesse mundo? Vamos falar sobre isso depois. Eu vou começar por 2 dimensões, porque é menos chocante. Uma dimensão é mais singular. A gente vai aprender primeiro o eletromagnetismo planar, para depois aprender o eletromagnetismo linear. Então vamos começar a construir as equações de Maxwell. Então, a primeira providência que nós temos que tomar aqui é que vamos então acertar os campos. Então, nós temos um potencial escalar e um potencial vetor. Então, um vetor de 2 componentes, componente X, componente Y. Está tudo certinho. Aí eu vou tirar o campo elétrico. Então, o campo elétrico continua sendo um vetor. Por quê? Porque o gradiente de um escalar é um vetor e a derivada temporal de um vetor continua sendo um vetor. Então, meu campo magnético é um vetor. É uma grandeza vetorial. Agora, meu campo magnético, então, como eu falei com vocês, a gente precisa fazer isso aqui. Epsilon e J. Epsilon e J. Aí, uma derivada vai com o primeiro índice, a outra derivada, e o campo vai com o segundo índice. Então, isso aqui é o rotacional de A. Então, apesar do aqui eu tenho uma flechinha e aqui eu tenho uma flechinha, o resultado dessa operação é sem flechinha, escalar. Na verdade, a gente vai aprender na próxima aula que é o pseudo-escalar, que ele tem uma grandeza pseudo-escalar. Por enquanto, ele é um escalar, não tem índice, é uma grandeza que não é vetorial, sem índice nenhum. Então, eu tenho esses 2 campos aqui. Bom, e aí? Na aula passada, eu falei para vocês sobre o chamado Teorema de Helmholtz. O Teorema de Helmholtz, ele me diz que um vetor, para eu conhecer um vetor, eu preciso ter uma informação sobre a divergência dele e sobre o rotacional dele. E essa grandeza que é um escalar. De um escalar, eu não posso tirar nem divergência, nem rotacional, eu só posso tirar gradiente. Então, o que a gente espera, quando a gente for escrever as equações de Maxwell nesse mundo planar, é que eu preciso ter alguma informação sobre a divergência do campo elétrico, preciso ter uma informação sobre o rotacional do campo elétrico, mas o campo magnético, ele é um escalar. Então eu não posso tirar nem divergência nem rotacional. A única coisa que eu posso tirar de um campo escalar é o seu gradiente. Então as equações de Maxwell devem se reduzir.
eu não vou ter nem essa equação, nem essa. Eu vou ter essas duas se mantêm. Porque do vetor eu posso tirar a divergência e o rotacional. Mas do gradiente eu só posso tirar, do escalar eu só posso tirar o gradiente. Então, eu perco. As equações de Marx são menores, são menos, né? Menos equações. Agora a gente precisa saber como é que eu vou escrever as equações de Marx. O que eu posso propor como equação de Marx? O que é a divergência de E? Continua sendo ρ? O que é o rotacional de E? Continua sendo ddt? Então vamos lá. Essa guerrazinha tá boa, né? Você estava ouvindo lá, tchau, cara, aquele dia dos dias do feriado? Ah, sim. A Sabiá estava cantando muito aqui, né? Aí eu falei, será que sai no vídeo? Aí eu fui olhar o vídeo, cara, perfeito. Saiu, né? Saiu lindo, cara. Mas lindo, parecia uma flauta mesmo, sabe? Foi um feriado de 15 de novembro. Ele estava né? perto aí. Tá bem. Tá cantando. Ela estava cantando aqui na árvore, depois a gente estava o bem de vir. O bem de vir estava cada berro também. Aí eu fui olhar a aula da tarde, estava lá o bem de vir gritando também, cara. O dia que eles apareceram, ele ia você pudesse filmar. Né? Eles às vezes ficam aqui nessa árvore aqui. Sabiá está cantando, lindo aí, ó. E sai no vídeo, estou passando isso. Então vamos lá, pessoal, a gente tem que agora tentar imaginar o que a gente pode construir para dizer, essas são as equações de Maxwell no mundo planar, no mundo bidimensional, essa é a terceira dimensão. Então vamos começar a pensar. Vamos começar, a gente vai construir, então a gente vai ter que especular um pouco. Vamos tentar, o que a gente vai usar para poder ter certeza que está no caminho certo. Quer dizer, como é que a gente vai tatear no escuro, né, a construção das equações de Maxwell no mundo planar. Então a nossa ideia é essa. O nosso mundo é um mundo planar, né? Pode ser o mundo do grafeno, não importa. É um mundo em que eu tenha material por aqui, tenha cargas elétricas, posso ter cargas elétricas por aqui, posso ter correntes elétricas circulando por aqui. Eu estou nesse mundo, né? Então eu tenho cargas e correntes. Eu quero saber quem são os campos que são gerados nesse mundo planar. Então, a gente já, primeiro, então, a nossa linha de trabalho é sempre pensar o seguinte: esquece onde quer que eu esteja, e a proposta do eletromagnetismo é essa: sempre imaginar um potencial de natureza escalar e um potencial de natureza vetorial, independentemente de quem é o espaço e tempo. Agora, o que vai começar a depender da natureza do espaço é o campo magnético. O campo elétrico vai ser sempre um vetor. Por quê? Porque eu vou tirar sempre o gradiente de um escalar. O gradiente é sempre um vetor. E se esse A é um vetor, a derivada temporal dele também é um vetor. Então, o meu campo elétrico ele vai manter esse caráter de sempre ser um vetor. Porém, o campo magnético não. Ele vai se adaptar a cada dimensão. Então, nesse nosso mundo bidimensional, as correntes podem gerar campo magnético, mas o campo magnético não vai ser um vetor, ele não vai estar nem para fora, né? Ele vai ser um número escalar, ele não tem nem direção nem sentido, ele só tem módulo. Então essa é a nossa proposta. Então vamos começar a pensar. Eu vou precisar, como eu tenho um campo elétrico, de um campo elétrico eu preciso, do vetor eu preciso sempre conhecer a divergência e o rotacional. E de um escalar, basta saber o gradiente. Eu já tinha falado isso para vocês na aula passada, né? Em conexão com o chamado teorema de Helmholtz. Então, vocês devem ter estudado isso no cálculo 3, aquele cálculo que a gente chama de cálculo vetorial, né? Que é o teorema que diz que vale 3 dimensões, vamos pensar aqui no mundo tridimensional, no mundo 3D, né? No mundo de dimensões x, y, z, o teorema de Helmholtz diz que todo vetor, todo campo vetorial pode ter escrito como uma parte que tem rotacional nulo e uma parte que tem divergência nula. Então, eu posso sempre escrever o campo vetorial como sendo o gradiente de um campo escalar e o rotacional de um outro campo vetorial. Então, a gente já tinha falado sobre isso na aula passada. Esse campo aqui é o que mede o que a gente chama de parte longitudinal do W. Esse campo aqui é a medida da parte transversa. A gente já falou sobre isso, se precisar mais à frente,
eu vou voltar a isso, eu não quero passar muito tempo nisso hoje não. Então, quem quiser também estudar esse conteúdo, vai lá e procura lá Teorema de Helmholtz nos livros de cálculo M3, né? Muito bem. Então, eu acho que na aula passada a gente derivou isso direitinho, a gente até tirou a expressão da parte transversa, da parte longitudinal. Não está na aula passada. Então, eu vou precisar tirar a divergência do campo elétrico. Então, a divergência do campo elétrico, a gente sempre imagina o quê? Que cargas elétricas vão gerar campo elétrico. Cargas vão gerar campos elétricos. Então, eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho o campo elétrico tem a divergência dele exatamente como no caso de Maxwell, né? A divergência é um escalar. Vamos pensar assim, a divergência é um escalar. Então, se eu cortar uma dimensão, a divergência do campo não fica sabendo, porque a divergência é um escalar. Porque quando eu corto uma dimensão, eu corto uma componente do vetor. Mas a divergência, quer dizer, quando eu estou lá no mundo de massa em 3 dimensões, a divergência do campo elétrico é a densidade de carga sobre a permissividade do meio. Então, isso aqui é um escalar. Então, se eu estou em 3 dimensões ou em 2 dimensões ou em 1 dimensão, esse carinha aqui é um número, ele não tem noção de direção e sentido. Então, se eu tiro uma dimensão do espaço, isso aqui não fica sabendo. Então, é razoável, por questões heurísticas, né, eu imaginar que essa equação de Maxwell não muda. Eu vou manter essa equação. Porque essa equação é uma equação escalar. E uma equação escalar, se eu tiro uma dimensão do espaço, o escalar não fica sabendo, porque o escalar não tem componente ao longo dessa dimensão. Depois, se eu for tirar a divergência do campo elétrico, vou tirar o rotacional. O rotacional do campo elétrico vai ter o rotacional do gradiente, que é zero. Vamos manter sempre esse, ainda, por enquanto, manter a ideia de que as derivadas segundas são contínuas. Então, o rotacional do gradiente é zero, esse termo desaparece. E o rotacional de A é B. Então, eu vou continuar escrevendo a mesma equação. A equação de Faraday vai valer para mim, mas só uma ressalva. O rotacional do campo elétrico é menos a derivada temporal do campo magnético. Só que agora o campo magnético é um escalar. E o rotacional de um vetor também é um escalar. Então, essa grandeza, apesar de ter essas flechinhas aqui, isso aqui não é um vetor. Isso aqui é um escalar, porque é o rotacional em 2 dimensões. Isso aqui é um escalar, por quê? Porque é o campo magnético em 2 dimensões. Então, eu já acertei 2 possíveis das equações de Maxwell. Estou caminhando, construindo. A gente está tentando. Depois vamos fazer um teste para ver se a nossa construção é boa ou não. Agora, eu tenho uma terceira via. Tenho uma terceira equação para cumprir, que é a equação do D. Como o campo magnético é um escalar, a única coisa que eu posso tirar de um escalar é um gradiente. Então, a minha proposta aqui é escrever essa equação, gradiente de B. Vamos pensar na equação que a gente tem em 3 dimensões. Rotacional de B é igual a 1 sobre μ0 y0, D é dt, mais μ0j. Então, isso aqui é a equação de Ampère-Maxwell. Preciso escrever uma equação semelhante para o campo magnético. Então, se o campo magnético é um vetor, então é um escalar, eu vou pensar no gradiente. Então, eu poderia pensar assim, a coisa mais próxima disso aqui seria, isso aqui, o gradiente de um escalar é um vetor, então eu posso manter isso aqui, 1 sobre μ0, y0, derivada espacial, derivada temporal do campo elétrico. Mais μ0j. Então eu pensaria o seguinte, beleza, a equação de Ampère-Maxwell fica muito parecida com a do mundo tridimensional, só que eu estou tirando o gradiente de B, não o rotacional de B. Mas o gradiente de B é um vetor. Isso aqui é um escalar, então o gradiente é um vetor. Então, vetor igual a vetor mais vetor. Essa é a proposta. Tá certo? Tá errado? Vamos ver o que isso pode dar. Qual é o primeiro teste que a gente tem que fazer no eletromagnetismo? Qual é a coisa importante do eletromagnetismo? Sabe que no eletromagnetismo nós temos dois testes importantes. Primeiro, a conservação da carga elétrica. A carga elétrica é uma grandeza conservada. Então, a conservação da carga elétrica. Então, eu tenho que fazer um teste. Será que essas equações de Maxwell,
elas são compatíveis com a conservação da carga elétrica. E o segundo teste que a gente deveria fazer é se isso aqui está descrevendo corretamente as equações de Maxwell nesse mundo. Se eu tiver no vácuo, se eu não tiver nem corrente, nem carga, se eu tiver com as equações de Maxwell livres no vácuo, será que isso aqui me dá ondas eletromagnéticas? Então, o segundo teste é o teste da propagação das ondas eletromagnéticas. Vamos fazer o seguinte, só para a gente não fazer isso aqui direto em 3 dimensões, vamos recordar como é que a gente faz isso em 4 dimensões. Como é que a gente faz isso com as equações de Maxwell? Só recordando aqui. Então, divergência do campo elétrico com a densidade de carga nacional. Pegando as equações de Maxwell agora em 4 dimensões, só para a gente rever essa questão da conservação da carga. Então, estamos fazendo esse teste. Vamos ver como é que esse teste funciona para as equações de Maxwell. Vamos ver primeiro esse teste. Como é que a gente prova, tira a conservação da carga elétrica a partir das equações de Maxwell? A gente pega, a primeira coisa que a gente faz é tirar a derivada temporal dessa equação. Porque o que a conservação da carga diz? Que se eu tiver um certo volume dentro do qual existe carga, se tiver carga entrando ou carga saindo, eu tenho que contrabalançar com a corrente, quer dizer, a quantidade de carga, né? Que tem esse volume V aqui. Então vamos imaginar que dentro desse volume eu tenho uma certa carga elétrica total. Então, essa carga elétrica total, ela vai crescer ou vai decrescer. Se estiver entrando carga, a carga vai crescer com o tempo. Como está entrando carga, é porque eu tenho cargas que estão entrando, ou seja, eu tenho correntes que estão entrando. E quando a carga estiver decrescendo, eu estou perdendo carga porque eu tenho cargas que estão saindo. Então, eu tenho correntes elétricas saindo. Então, a corrente que entra e a corrente que sai, a gente mede através da divergência. A divergência da corrente vai me dizer se a corrente estiver entrando, a divergência é negativa, se a corrente estiver saindo, a divergência é positiva. Então, em geral, né, quando a gente descreve a conservação da carga, a gente tem que relacionar derivada temporal da carga com divergência da corrente. Mas aonde é que eu posso tirar de derivada temporal da carga? Eu posso tirar a derivada temporal da carga aqui, porque isso é a densidade de carga. Então eu vou tirar a derivada temporal dessa equação. Então vai ficar a divergência da derivada temporal do campo elétrico vai ser igual a 1 sobre y0, a derivada temporal da densidade de carga. Então, com isso, estou mexendo, estou tirando a derivada da densidade de carga. A densidade de carga está aumentando, a densidade de carga está diminuindo, então eu vou mexer na densidade de carga. Agora, para eu saber se a carga está aumentando ou se a carga está diminuindo, eu tenho que ter corrente entrando ou corrente saindo. Então, eu preciso calcular a divergência da corrente. Tá aqui. Então, eu preciso tirar a divergência dessa equação. Então, a divergência do rotacional de B vai ser zero divergência de J. Aí agora, divergência do rotacional é zero. E eu tenho uma expressão para isso aqui, ó. A divergência da derivada temporal de E, ó, esse termo aqui, é isso que está aqui. Então, essa divergência da derivada temporal de E é 1 sobre epsilon zero, dρ dt. Né? Então,
Então eu vou chamar isso aqui de epsilon0, né? Então isso aqui vai ficar 1 sobre epsilon0. Vamos fazer o seguinte aqui. Tá certo, vamos botar assim. Cadê aqui a divergência? Vamos botar então a divergência disso aqui, vamos botar, vai ficar 1 sobre epsilon. Então vamos substituir isso aqui por 1 sobre epsilon0 rho dt. Então esse lado aqui vai ficar 1 sobre μ0 epsilon0. E aí a derivada temporal aqui vai ficar 1 sobre epsilon0 rho dt. E aqui a gente vai ter mais μ0 divergência de J. Igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Então eu estou só substituindo o que eu tenho aqui. Vamos fazer aqui o seguinte, vamos dividir essa equação por μ0. Então divido aqui por μ0. Então aqui tem epsilon0 ao quadrado e aqui vai ficar μ0 ao quadrado. Então a gente vai ter 1 sobre μ0 ao quadrado epsilon0 ao quadrado. Então essa aqui é a primeira equação que a gente tirou. Agora, 1 sobre μ0 epsilon0 é μ0 epsilon0 é 1 sobre C2. Então isso aqui está ficando para nós assim. C2, né? Vou botar aqui. Lembra da velocidade da luz? C2, né? É 1 sobre μ0 epsilon0. Por isso que eu não aqui uma coisa. Perdão, pessoal, perdão. Aqui é o contrário. É μ0 epsilon0. Em vez de ser 1 sobre μ0 epsilon0. Isso aqui. Zero epsilon0, tá? Corrijam aí onde eu errei. Sempre que eu escrever ampere máximo, é 1 sobre epsilon, é μ0 epsilon0, deve, tá? Perdão, corrijam aí. Eu botei 1 sobre μ0 epsilon0. Então aqui é μ0 epsilon0. Tá aqui, aqui tem esse μ0. Então eu vou trazer de novo essa equação. Vou trazer de novo essa equação que eu tive, vai ficar aqui. Então vai ficar μ0 epsilon0. E aí a divergência da derivada temporal era rho dt sobre epsilon0. Então esse epsilon0 aqui cancela com esse epsilon0. E aí fica um μ0 nessa equação, que eu posso cancelar também. Então a equação que sobra para a gente tinha isso aqui. Então esse 1 sobre epsilon0 cancela esse epsilon0 e esse μ0 cancela esse μ0. Então a gente vai com essa equação aqui, derivada temporal de rho mais a divergência de J igual a zero. Então isso aqui é justamente a equação de continuidade da carga elétrica. Essa equação aqui é chamada de equação de continuidade e o significado físico, equação de continuidade para a carga elétrica. E essa equação, o significado físico dela é justamente falar da conservação da carga. Se a gente agora trabalha essa equação, a gente pega essa equação, isso aqui é uma densidade de carga. Então, se eu fizer essa equação integrar num volume, se eu integro essa equação num certo volume, a integral de volume da densidade é a própria carga. Então, eu teria a derivada da carga que está lá dentro. Mas, aí eu vou usar o teorema de Gauss. Integral de volume da divergência é o fluxo da corrente. Então, vai ficar o fluxo através da superfície que delimita o volume, né? Elemento de superfície, J igual a zero. Então, se a corrente estiver entrando, né? A corrente está entrando, o fluxo é negativo. Então, negativo, para dar zero, isso aqui tem que ser positivo. Então, a carga tem que estar crescendo. Então, quando a corrente está entrando, a carga está crescendo. E quando a corrente está saindo, essa divergência, essa integral de superfície é positiva. Para que isso fique zero, isso aqui tem que ser negativo. Então, se a derivada é negativa, é porque a função está decrescendo. Então, a corrente que entra aumenta a carga e a corrente que sai diminui a carga. É a equação de conservação da carga. Tá? Então, no caso das equações de Maxwell, a gente tira a equação de conservação da carga, tirando a derivada temporal dessa equação e tirando a divergência dessa equação. Então, vamos fazer o mesmo teste aqui. Se eu tirar a derivada temporal dessa equação, vai ficar igualzinho que eu fiz lá, não vai ter nenhuma diferença. Então, vamos tirar a derivada. O primeiro teste é o teste da conservação da carga. Se eu tirar a derivada temporal dessa equação aqui, nós vamos ter divergência
da derivada temporal do campo elétrico igual a 1 sobre ε0, derivada temporal da densidade de carga. Então já peguei, eu preciso relacionar a derivada temporal, a equação de continuidade é isso aqui. Derivada temporal da carga e a divergência da corrente. Então eu preciso tirar a divergência dessa equação. Vamos tirar a divergência dessa equação. Vou tirar a divergência do gradiente de B igual a zero, epsilon zero, divergência de E mais zero, divergência de J. Tá bom, aparecendo a divergência do J, tá? Só que a novidade agora, desagradável, é que a divergência do gradiente não é zero. A divergência do gradiente é o laplaciano. Então esse termo não é zero. Se esse termo não é zero, eu perdi a equação de continuidade. Tem alguma coisa errada aí. Não está boa esse gradiente aqui não está legal. Mas vamos lembrar da aula passada. Na aula passada, a gente discutiu essa questão. A gente falou, na aula passada, a gente introduziu um conceito novo que alguns de vocês não conheciam, que era o conceito de dualidade. No mundo bidimensional, eu tinha falado com vocês, associado a qualquer vetor, eu posso definir um outro vetor que a gente chama de vetor dual. Qual é a característica desse vetor dual? O vetor dual ele é definido de tal maneira que a sua iésima componente é o tensor de leve dívida multiplicado pelo vetor. Como é que eu defino o vetor dual? O vetor dual é assim: a componente x dele e a componente y dele são dadas por essa matriz. A gente lembra que tem essa matriz. Essa matriz era 0, 1, menos 1, 0. E aqui o vetor vx, vy. Então o vetor dual, dado um vetor v, o vetor dual, a componente x dele, é a componente y do outro. E a componente y dele é menos a componente x do outro. Então, essa matriz aqui, a gente viu o que significa geometricamente, qual era o significado do vetor dual. Imagina que eu tenho um sistema de eixos aqui, y e x, que eu tenho o meu vetor v aqui. Esse aqui é o meu vetor v. Então, aqui é a componente x, aqui é a componente y, né? Então, o que vai acontecer com o vetor dual? A componente x do vetor dual é a componente y dele. Então, vou pegar essa componente y dele, vou fazer um vetor mais alinhado para cá, vou fazer um vetor assim. Mais interessante assim. Onde eu tenho esse vetor aqui? Então, essa aqui é a componente x dele e essa é a componente y dele. O que acontece com o vetor dual? A componente x do vetor dual é a componente y dele. Vou pegar essa componente y dele e vou botar aqui. E a componente y do vetor dual é menos a componente x. Vou pegar essa componente x menos. Vai estar aqui. Então, eu vou estar formando esse vetor aqui. Então, esse aqui é o vetor dual. Então, se esse aqui é o vetor v, esse aqui é o vetor dual. Então, é um vetor que guarda as mesmas informações, só troca uma com outra e bota um sinal. Então, o que acontece com o vetor dual? Ele é ortogonal. Se eu tirar o produto escalar, ó, Vx vezes o x dá Vx, Vy menos Vy, Vx. Então, o produto escalar é zero. Então, esse vetor é ortogonal a esse. E ele, o vetor dual, ele é orientado no sentido horário. Então, quer dizer, dado um vetor qualquer, para eu tirar o dual dele, eu faço uma rotação de 90 graus desse vetor no sentido horário. Então, qualquer vetor que eu tiver em duas dimensões, eu posso sempre tirar o dual dele. Imaginar que eu tivesse esse vetor aqui. Então, como é que eu vou tirar o dual dele? Eu pego esse vetor, rodo ele de 90 graus no sentido horário. Então, de 90 graus aqui. Então, se esse aqui é o vetor V, esse aqui é o vetor dual V. Então, existe essa operação, que em duas dimensões eu posso jogar toda a informação de um vetor
em cima de outro vetor, que é o dual dele. Já tinha explicado para vocês que em 3 dimensões eu posso fazer isso, mas com uma matriz. Em 3 dimensões a gente joga toda a informação de um vetor numa matriz anissimmétrica. Bom, então eu posso definir um dual. Então qual é a característica do dual? Está aqui. A iésima componente do vetor dual é epsilon i j vj. É isso aqui que define como é que eu saio de um vetor e chego no seu dual, né? Em termos analíticos. Ali é em termos geométricos e aqui é em termo matricial, aqui em termo analítico. Muito bem, eu posso fazer isso com o operador de gradiente também. Quem é meu operador de gradiente? Meu operador de gradiente, a primeira componente dele é derivar em relação a x e a segunda componente é derivar em relação a y. Se eu tirar o dual dele, aonde tem a componente x, eu vou pegar a componente y do outro. E aonde tem a componente y, eu vou pegar menos a componente x. Então isso aqui é um operador de gradiente dual. É exatamente o que eu fiz com o vetor. A componente x do vetor é a componente y do primeiro vetor e a componente y do dual é menos a componente x do vetor. Agora, se eu tirar divergência do dual do gradiente de um campo, vai ficar assim: a divergência é a derivada x da componente x, que é dy, mais a derivada y da componente x, da componente y, que é menos dx. Então eu vou aqui, ó, dx dy menos dy dx, não dá zero. Esse é o campo da missa. De novo, supondo que tem derivadas segundas contínuas. Então, em 2 dimensões, a divergência do gradiente, ela continua sendo laplaciana. Mas, se eu definir o gradiente dual, a divergência do gradiente dual é zero. Então, associado ao operador de gradiente, eu posso tirar, e eu posso fazer uma outra coisa aqui. A gente, quando vai tirar o rotacional de um vetor, só para vocês terem uma ideia, quando eu tiro o rotacional de um vetor, ele me dá dx a y menos dy a x. Vamos passar para a notação do dual. Quem é o AY? A componente y do vetor é a componente x do dual. E a componente x do vetor é menos a componente y do dual. Né? Porque quando a gente pega o dual, só olha para cá. Quando eu tenho um vetor, ele tem componente x e componente y. É um vetor normal. Quando eu pegar o dual do vetor, o que a gente aprendeu? A componente x desse vetor é a componente y dele. E a componente y dele é menos a componente x desse. Então a componente y do vetor é a componente x do dual. E a componente x do vetor é menos a componente y do dual. Então isso aqui fica dx a dual x mais dy a dual y. Isso aqui nada mais é do que a divergência do vetor dual. Então, tirar o rotacional de um vetor em 2 dimensões é equivalente, quer dizer, o rotacional do vetor é equivalente à divergência do dual. Então, vamos guardar essa igualdade, ela vai ser importante para nós em algumas horas. Então, a divergência do vetor, ela pode ser